Olá, você está enfrentando uma acusação de estupro ou crime sexual, ou algum familiar está passando por isso, recebeu uma intimação, ou tem algum processo em andamento, ou foi condenado por crime sexual? Se esse é o caso, preste atenção nesse vídeo, porque esse vídeo vai ser muito importante para você. Eu sou o Dr. Lúcio Saldanha, advogado criminalista, especializado na atuação em crimes sexuais em todo o Brasil. E nesse vídeo darei algumas orientações para você que está passando por esse problema, que é um problema muito sério. Ser acusado de estupro ou outro crime sexual é algo devastador na vida de um homem. E, de modo geral, a maior parte dos acusados são homens de ter praticado os crimes sexuais. Isso gera repercussão psicológica no ambiente de trabalho, no ambiente familiar, ambiente social, sem contar com uma mancha que fica ali no seu histórico criminal. Então, digamos que você recebeu uma intimação sendo acusado por crime sexual. Qual o primeiro passo a se fazer? Ou uma pessoa falou que vai te acusar de crime sexual, mas não foi na delegacia. O que você deve fazer no primeiro momento? No primeiro momento, você deve buscar orientações, saber o que está sendo falado contra você, se isso realmente aconteceu ou não aconteceu. Você deve procurar um advogado especialista, marcar uma consultoria, explicar o que está acontecendo, se recebeu uma intimação, enviar a cópia dessa intimação, se recebeu uma denúncia criminal, enviar essa denúncia para ser analisado o caso e você ter uma assistência. Essa é a primeira orientação. A segunda orientação é: alguém falou que vai te acusar ou você acabou de receber uma intimação da delegacia. Não espalhe essa informação para todos. Você deve ter calma nesse momento, não se desesperar, ver o conteúdo dessa intimação, se realmente é oficial, também se não é um golpe, porque existem golpes no Brasil dizendo que você acessou conteúdo pornográfico de criança, enfim. Você precisa analisar se essa acusação é verdadeira e procurar o advogado para poder ter orientação. Passado esse momento, você identificou ali que é real, foi uma acusação verdadeira. Você vai tentar reunir provas ao seu favor. Então, essa é a segunda orientação mais importante depois de contratar um advogado. É produzir provas. Ah, fulana me acusou de ter estuprado ela depois de ter saído da boate. Então, vamos lá. Quem estava com você naquele dia? Quem estava com vocês? Quem viu ela falando? Ela estava te dando mole? Ela quis te beijar? Ela quis sair com você? Tem print de conversa do dia ou logo após, dizendo que ela gostou e tudo mais? O que tem de provas? Tem áudio? Tem vídeo? Tem print? Então, isso é extremamente importante. Ah, recebeu a acusação e saiu, foi em frente a tal local. Você tem que ir lá no local, já mapear, ver se tem alguma câmera e informar o advogado: olha, no local onde eu estou sendo acusado, tem uma câmera, tem a câmera de segurança. Então, a gente pode pedir isso na delegacia como sua defesa. Então, o mais importante é produzir provas a seu favor, seja vídeo, áudio, print de conversa, testemunhas, porque nesse tipo de acusação, a palavra da suposta vítima tem uma relevância muito grande. Então, ainda que seja obrigação da acusação provar o que está sendo imposto contra você, é sempre muito prudente e importante você produzir o máximo de provas possíveis a seu favor. E muito cuidado ao espalhar esse tipo de informação de acusação, inquérito, porque esse tipo de investigação tramita em sigilo de justiça. Crimes sexuais tramitam em sigilo de justiça. Então você não pode ficar divulgando esse conteúdo ou atacando a suposta vítima publicamente, postando em rede social. Jamais faça isso, porque você vai aumentar o problema. Então, você teve em posse, recebeu intimação da delegacia, você vai procurar um advogado. Nós somos advogados, temos a prerrogativa de acessar as investigações criminais. O que isso quer dizer? Nós conseguimos entrar em contato com a delegacia, acessar o que a pessoa que está te acusando falou, ver todo o conteúdo, ver se teve prova, ver se teve exame de corpo de delito, que é uma prova pericial, e a partir disso te orientar para o depoimento e acompanhar o seu depoimento. Isso é vital, isso é muito importante para o seu caso. Então é uma etapa crucial para você ter essa assistência. Porque imagine você ir na delegacia,
chega lá sem saber do que se trata e ser surpreendido com uma acusação como essa, ter uma alegação vazia de um fato que você poderia se defender, que você poderia ter provas, e aí você deixa de apresentar por não ter se preparado. Olha que situação complicada. E uma condenação desse tipo é extremamente pesada. Vejo a aplicação de penas de casos de 18 anos, 30 anos, 35, 40 anos para esse tipo de acusação, quando a pessoa só vai me procurar quando já foi condenada. E aí fica um pouco mais difícil, né, de tentar reverter a situação, de tentar produzir novas provas. Até existe a hipótese da revisão criminal, para quem já foi condenado, já está, às vezes, até cumprindo pena, a família quer ajudar. Existe a chamada revisão criminal, que é para reavaliar a condenação, quando surgem novas provas, novos elementos. Mas aí tudo se torna mais difícil. Você tem, quando recebe no primeiro momento, a chance de se defender adequadamente daquilo. E com assistência técnica, você vai conseguir fazer uma excelente defesa. E um dos fatores mais importantes é analisar se teve ou não um resultado positivo no exame de corpo de delito. Tem acusações que não deixam vestígio, tudo bem, mas só do fato de ter um resultado do exame de corpo de delito negativo, isso já ajuda muito a defesa. Então a defesa vai procurar, com base no que foi falado contra você, elementos ali para desconfigurar a acusação, garantindo o seu direito de defesa, né? Isso é previsto em lei, é lícito, garantindo os seus direitos, e fazer uma alegação com base numa tese defensiva. O que seria tese defensiva? É uma estratégia de defesa a ser adotada no seu caso. E cada caso deve ser analisado individualmente. Então, até o momento, primeira orientação, procurar um advogado especialista. Segunda orientação, produzir o máximo de provas a seu favor. Buscar em todos os meios provas a seu favor. O terceiro fato, não espalhar essa notícia, não publicar em rede social, não atacar quem está te acusando. Então são informações vitais. Supondo que você já passou por essa fase da delegacia e já foi denunciado para apresentar defesa. Mais uma vez, muito importante ter um advogado. Porque na primeira defesa na primeira intimação que você recebe da justiça, não da delegacia, você já tem que apresentar a chamada resposta à acusação, que é uma defesa essencial, é a primeira defesa do processo. E nessa defesa que você já tem que pedir as testemunhas. Se você perder esse prazo, você corre o risco de não ter que aquelas testemunhas falem a seu favor. Isso pode resultar até numa condenação para você. Então precisa ter atenção e ter um advogado ali te auxiliando. E supondo que já teve audiência, teve tudo e você foi condenado. Ainda não acabou. Existe a possibilidade também do recurso de apelação, que é a apelação criminal. O seu caso vai ser revisto pelos desembargadores de segunda instância. Se você está gostando desse vídeo, se você achou o conteúdo interessante, você está passando por essa situação, eu vou deixar no link aqui embaixo um artigo jurídico do meu site, que eu falo mais informações, que eu passo mais informações, né, sobre esse tipo de caso, de acusação de crime sexual, estupro, estupro de vulnerável, entre outras coisas. E no link abaixo tem no meu site o símbolo do WhatsApp, você pode entrar em contato comigo, pode me mandar um e-mail falando do seu caso. E peço também para se inscrever no canal e deixar seu like se você gostou desse vídeo. E obrigado e até o próximo vídeo.